Começou assim. Um pequeno grupo de manifestantes fez-se às ruas da cidade de Vilanculo para manifestar o seu repúdio aos resultados eleitorais e às mortes no país. Até que, de repente, o pequeno grupo cresceu e 2 caminhões grandes haviam fechado as avenidas Eduardo Mondlane e a estrada número 240. A polícia pacificamente aproximou-se do local e dialogou com os manifestantes pedindo a liberação da estrada e que eles poderiam pacificamente seguir com as suas manifestações, pois este é o seu direito. Após o diálogo com a polícia, as viaturas foram removidas, mas não foram só elas a serem removidas do local, pois de imediato os manifestantes começaram a remover e destruir material de campanha do Partido Frelimo, desde a Praça dos Heróis, seguindo pela estrada número 240. Depois de estacionarem 2 viaturas de grande porte, neste caso 2 caminhões do tipo Freightliner, para inviabilizar a circulação, os manifestantes saíram à procura de material de campanha eleitoral do Partido Frelimo para assim o retirar, como mostram as imagens, desde a N240 até a Avenida Eduardo Mondlane. Os manifestantes seguiram pela estrada número 240 na missão de remover e destruir material do Partido Frelimo, e os membros da polícia até quiseram impedir. Porém, estes decidiram recuar. No fim do dia, já haviam 2 grupos de manifestantes. Um grupo no Mercado Central, que se dedicava apenas à remoção e queima do material do Partido Frelimo, patente nas ruas, e o outro no cruzamento do aeroporto, este que depois foi necessária a intervenção da polícia para liberar passagem dos veículos, pois este estava a fazer a queima de pneus na estrada. Esta fase das manifestações começou nesta quarta-feira, 27 de novembro. Em Mungumete, no distrito de Inhassoro, as manifestações foram calmas num clima totalmente pacífico. Algumas viaturas estacionadas na estrada número 1 e barricadas para impedir a circulação de viaturas. Já no dia seguinte, os manifestantes fizeram novamente as suas barricadas para impedir a circulação, até a polícia intervir, disparando gás lacrimogêneo e balas de borracha. Estas munições, segundo os manifestantes, teriam se esgotado. A polícia recorreu a balas verdadeiras a fim de dispersar os mesmos. Estes disparos feriram no número de 3 manifestantes. A população sentiu-se revoltada e começou a atacar a polícia com recurso a pedras e garrafas. Estes ataques vieram acertar um dos membros da PRM, este que foi levado de imediato para o hospital mais próximo. Sendo assim, a polícia sentiu-se obrigada a recuar. Estivemos aqui a fazer uma manifestação desde manhã. Então vieram os policiais, começaram com confusão. A população estava aqui a bloquear as estradas com troncos e pedra. Não houve outra coisa além disso. Então alguns dos polícias que estão lá vieram para aqui, começaram já a rasgar em gás de outra gente. Então a população, por ver aquilo, por ver que existem outros irmãos que estão a passar mal, começaram então ali a lançarem pedra, não pedra, né? Para tentar se defender. Não era que porque nós queríamos atingir a eles, não. Era uma legítima defesa nossa. Não, estavam a tirar garrafas e não sei o quê. Por isso que sofreram muita gente, mas a população não era para fazer nada. Eu como ontem. Quantas pessoas sofreram? Mais ou menos eu que estive no hospital que carreguei uma pessoa. Eu pelo menos pessoas que eu vi são 3. Carreguei. Depois deles terem usado as balas de borrachas e o gás lacrimogêneo, aquilo acabou. Então eles optaram por usar as balas verdadeiras para dispararem para a população. Daqueles polícias que saíram dali da esquadra, eram um número de 6, eles correram, então um deles foi batido com um bloco por um jovem ali, mas conseguimos acalmar aquela população, levamos aquele polícia, fomos entregar aquela gente da UIR, ele levou aquele polícia em direção ao hospital. Com este recuo, os manifestantes não pararam por aí, dirigiram-se
ao posto policial, onde incendiaram não só as instalações do mesmo, assim como transformaram também em cinzas uma viatura, material informático, posto de atendimento de identificação civil, 3 armas de fogo do tipo AKM, a sede do Partido Frelimo e também a casa do comandante da PRM naquele local. Queimaram esquadra, sede, não sabemos o que aconteceu de verdade lá na sede. O material do esquadra foi incendiado. Não foi retirado nenhuma coisa para em casa de alguém. Tudo foi queimado ali na estrada, ninguém levou os bens material dali. Ali que nós vimos, não vou falar muito porque não vi o que tinha lá dentro. Traram um computador, tinha lá uma motorizada, mas acho que motorizada estragada. Tinha KMs que estavam ali, queimaram, não levaram para casa. E outras coisas estavam ali dentro, então não foi queimado, não saiu nada de lá. As armas foram levadas ali na esquadra, nenhuma arma foi levada para a casa de ninguém. Todas as armas foram queimadas ali na rua. Computadores, motorizadas, armas e próprios carregadores. Eram 3 armas, tipo a AKM. Mais tarde, a polícia retomou ao local dos incidentes com reforços e conseguiu dispersar os manifestantes. A polícia já restaurou a ordem, tanto é que o trânsito já flui normalmente, até os polícias de trânsito já estão lá operando normalmente. Porém, os manifestantes ainda encontram-se assim que é, aqui nos arredores para poder oportunamente continuar com as suas atividades. Importa referir que havia cerca de 3 barricadas na Estrada Nacional número 240, partindo de Pambara a Fequete. Os automobilistas pagavam cerca de 20 a 50 meticais para poder transitar. É verdade. Hoje em dia, se fazer o Hospital Rural de Vilanculo é apenas para fazer o diagnóstico das enfermidades. E os medicamentos dependem da sorte de cada um para os ter. A maior unidade hospitalar da região norte da província de Inhambane, num passado recente, as farmácias deste hospital pelo menos ainda tinham um e outro medicamento, a título de exemplo, paracetamol. Mas de lá para cá, o cenário é totalmente diferente, o que preocupa os utentes. Sabe quanto custam esses comprimidos? Não. E assim, se não tiver o valor, como é? Esse assunto já Certo. não sei. E o paracetamol? Também não tive. Teve todos os medicamentos que lhe foram receitados? Não. O que se passou? O que disse? Disse que esses medicamentos não tem no hospital, só pode ir nas farmácias privadas. Nas farmácias? Antes era que era para eu poder ir na farmácia comprar os comprimidos que ainda estão em falta. Ir na farmácia comprar os comprimidos que ainda estão em falta. Nem de comando. Não. Já lhe olhou mais essa coisa? Não te falo farmácia. E ele ranha. Não. E porque as farmácias públicas não têm medicamentos, os utentes são obrigados a recorrer às farmácias privadas, o que afeta diretamente o bolso dos mesmos. Não, porque custa muito dinheiro esses medicamentos. Não tem dinheiro, se não tiver dinheiro para comprar, como é que vai ser? Como é que vai ser lá em casa? Não sei. Não sabe. Não sei. Sim, Parece sim. que traz aí 2 receitas, ambas não teve sequer um comprimido. Não. Não. Todas as receitas tem que ser ir comprar na farmácia. Por exemplo, essa receita aqui querem 2,5, são óculos. Mas no hospital querem 2,5, nas farmácias ainda não sei. No hospital, sim. Já logo o tsuka at malta ko tal hangit hamban kun karene. Está mais essa coisa. Li hangita do. Kanile jmalia kono ya salete dura tal hangi kon. A Vilanculo TV tentou em primeira instância ouvir o diretor distrital de saúde em Vilanculo, Silvestre Romano, mas o mesmo recusou dar entrevista, alegando não ser da sua competência dar quaisquer declarações sobre o assunto. Importa fazer referência que há sensivelmente 2 meses o Hospital Rural de Vilanculo carece de fármacos e preservativos masculinos.
No seu todo, são 31 cidadãos de diferentes gêneros e provenientes de diferentes distritos da província de Inhambane que, após muitas etapas de avaliação, estão a beneficiar-se de uma capacitação em diferentes matérias no ramo de guia turístico. Uma ação levada a cabo pela Direção Provincial de Cultura e Turismo e que objetiva na sua íntegra dotar todos os 31 cidadãos em conhecimento teórico e prático em matéria ligada a esta área, sobretudo dominar a história básica local, melhorar a forma de comunicação com as comunidades para melhor dominar as histórias atrativas de cada ponto turístico. Perante esta formação, todos os envolvidos são desafiados pelo governo do distrito anfitrião a usarem desta oportunidade para a transformação do mercado de emprego no setor do turismo. Queremos desafiar-vos a transformarem esses 2 dias de formação em verdadeiro momento de busca de conhecimento para o autoemprego, tendo em conta que a indústria do turismo tem uma contribuição valiosa para a economia da província e não só de todo o nosso país. O nosso ensejo é de que, findo este processo teórico-prático, estejam munidos de ferramentas essenciais para contribuir no crescimento do turismo na região e no país. Considerando que o turismo é uma prática bastante sensível por lidar com pessoas provenientes de diversos cantos do mundo, cada um com seu hábito, língua e cultura, o diretor dos Serviços Distritais de Cultura e Turismo em Vilanculo lembra a todos os formandos sobre o nível de responsabilidades que este carregam. No nosso entendimento, o guia do turismo é uma espécie de anfitrião e todas as suas iniciativas tendem à busca do bem-estar do turista. Também exige uma certa responsabilidade. Aliás, é um trabalho meticuloso e de extrema sensibilidade, necessitando da vossa flexibilidade e adaptabilidade, pelo fato de lidar com pessoas de vários cantos do mundo, de culturas, raças, etnias, línguas, hábitos e costumes diferentes. Claudina Bordonhos, uma das formandas, garante de pé juntos que os turistas podem esperar dela muita diversão e simpatia e também muito aprendizado na área do turismo. Uma vez que a cidade de Vilanculos é uma cidade em si já bonita, ela por si já chama os turistas até nós. Então gostaria de aprender aqui e ter a oportunidade de ser uma das melhores guias turísticas para que o nosso belo Moçambique tenha mais visitantes sempre que possível. Eu acho que os turistas podem esperar de mim muita diversão, muita simpatia e muito conhecimento da cidade de Vilanculos. Paulo Armando, que está na busca das ferramentas básicas sobre o como lidar com os diferentes visitantes no distrito, diz estar muito expectante e pela positiva. Bom, a expectativa é maior, né? Olhando para aquilo que é o nosso distrito, temos muita aderência ao turismo, então pretendemos ter as ferramentas básicas. E também olhando para a fase que nós estamos numa fase de pico, então temos que ter as ferramentas básicas de como podemos dirigir os nossos turistas, os nossos visitantes. Conforme eu disse, temos que ter as ferramentas, porque não basta dizer que sou um guia turístico, tem que ter as ferramentas básicas. Olhando para aquilo que é a nossa realidade, temos muitos jovens que estão lá circulando com os brancos, aliás, com os nossos visitantes. Então, o que me motivou a estar nesta formação é que primeiro tem que ter as ferramentas básicas, ter a noção daquilo que é a história local, a gastronomia, ter todos os detalhes possíveis para que eu possa promover de uma forma organizada o turismo. O governo de Vilanculo garante continuar a promover mais iniciativas desta natureza.